No dia 23 de agosto de 1939, apenas 9 dias antes do início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista de Hitler e a União Soviética de Iósif Stalin negociaram secretamente um pacto de não agressão entre os dois estados, graças à diplomacia dos ministros das relações exteriores de ambas as potências europeias, Joachim von Ribbentrop e Vyacheslav Molotov. O pacto germano-soviético consistia em duas partes, uma pública e outra secreta. A parte pública era um pacto de não agressão, no qual cada signatário se comprometia a não atacar o outro. Também foi prometido que, caso um dos signatários fosse atacado por um terceiro país, o outro não prestaria ajuda de qualquer tipo a esse país. Além disso, ambos concordaram em não se envolver com outras potências em qualquer acordo contra o outro, seja diretamente ou indiretamente. O acordo de não agressão teria uma validade de 10 anos e seria renovado automaticamente por mais 5 anos se nenhum dos signatários agisse para terminá-lo. A parte secreta do pacto consistia em um protocolo que estabelecia as esferas de influência soviética e alemã na Europa Oriental. Reconhecia a Estônia, Letônia e Bessarábia como parte da esfera soviética. Os signatários concordaram em dividir a Polônia ao longo dos rios Narew, Vístula e San. Hitler sempre considerou o Pacto Germano-Soviético de não agressão como uma manobra tática e temporária. Nunca teve a intenção de respeitar as condições do acordo por 10 anos. Seu plano de longo prazo sempre foi que as forças alemãs atacassem a União Soviética e estabelecessem um espaço vital para os alemães nos territórios capturados. Antes de dar esse passo, no entanto, Hitler pretendia subjugar a Polônia e derrotar a França e a Grã-Bretanha. O pacto de não agressão permitiu à Alemanha travar essas guerras intermediárias sem temor a um ataque soviético, evitando assim uma guerra em 2 frontes. Em julho de 1940, um mês depois de a Alemanha derrotar a França, Hitler ordenou os preparativos para a guerra contra a União Soviética. Os diplomatas alemães se esforçaram para assegurar o flanco da Alemanha no sudeste da Europa. Em novembro de 1940, Hungria, Romênia e Eslováquia se uniram à Aliança do Eixo. Ansioso para transformar a União Soviética em uma espécie de colônia do Terceiro Reich alemão, no dia 22 de junho de 1941, Hitler, com o apoio militar das forças do Eixo, iniciou seu plano de invadir a União Soviética, a Operação Barbarossa. Hitler acreditava que a invasão seria concluída antes do inverno e proibiu seus generais de pensar de outra maneira. Assim, um dia antes da invasão, 3.050.000 soldados alemães aguardavam o início da maior operação militar até então, distribuídos da Finlândia até o Mar Negro. Cerca de 950.000 soldados de outras nações aliadas da Alemanha acompanhavam os alemães. Essas tropas desempenhariam um papel fundamental no desastre alemão em Stalingrado, 1 ano e meio depois. Em dezembro de 1941, ficou claro que o curso da guerra na União Soviética não era o planejado pelo alto comando alemão, pois Leningrado e Sebastopol continuavam resistindo no norte e no sul, respectivamente, e a ofensiva contra Moscou chegara a um impasse. Então, quando menos esperavam, os alemães se viram lutando contra uma contraofensiva soviética vinda da capital russa e tiveram que enfrentar o fato de que, apesar de terem assassinado e capturado centenas de milhares de soldados do Exército Vermelho nos últimos meses, de alguma forma o alto comando soviético havia encontrado reservas suficientes para lançar uma poderosa contraofensiva. Após falhar em capturar Moscou, Hitler concentrou-se nos campos petrolíferos do Cáucaso. Apesar de não contar com a aprovação de seus generais, Hitler insistiu em capturar esses campos petrolíferos e os repreendeu, acusando-os de nada entender sobre economia. A Operação Azul, como foi chamada a campanha alemã no sul da União Soviética, tinha como objetivos a captura de pontos estratégicos no Volga primeiro e, posteriormente, o avanço sobre o Cáucaso. Naturalmente, estando envolvido numa guerra de escala mundial, o Terceiro Reich necessitava de uma enorme quantidade de reservas de petróleo para manter toda a sua indústria militar ativa. Operação Azul, o caminho para Stalingrado. Em maio, o general Friedrich Paulus, comandante do 6º Exército Alemão, apresentou ao marechal de campo Fedor von Bock um esboço da Operação Frederico.
A Operação Frederico visava a consolidação da frente em frente a Kharkov, recentemente capturada pela Alemanha. Somente a chegada oportuna do primeiro exército Panzer de Ewald von Kleist permitiu reverter a situação da ofensiva e, em vez de serem capturados, os homens de Paulus ajudaram von Kleist a capturar os 6º e 57º exércitos soviéticos em Barvenkovo. Em 1º de junho, Adolf Hitler e o marechal Fedor von Bock apresentaram aos generais do Grupo de Exército Sul a Operação Azul nos quartéis generais desta unidade, localizados em Poltava. Ao 6º Exército de Paulus foi atribuída a tarefa de limpar Voronezh e depois avançar para Stalingrado acompanhado pelo 4º Exército Panzer de Hermann Roth. Uma vez lá, seriam responsáveis por destruir os complexos industriais e proteger o Cáucaso a partir do norte. Para proteger os planos da Operação Azul, a transcrição de ordens foi terminantemente proibida. Tudo deveria ser comunicado verbalmente. No entanto, em 19 de junho, um avião alemão carregando anotações pessoais do general Georg Stumme sobre a operação foi abatido atrás das linhas inimigas e os papéis foram capturados. No entanto, depois que o general Philip Golikov os entregou diretamente a Stalin, este os rejeitou como falsos, convencido de que Moscou ainda era o principal objetivo alemão. Em 28 de junho, a ofensiva contra Voronezh, ao sul da Rússia, começou, e o erro de Stalin ficou óbvio. 2 dias depois, as forças de Paulus cruzaram o Donets, com o 2º Exército Húngaro e o 1º Exército Panzer protegendo sua esquerda e direita, respectivamente. Devido ao rápido avanço alemão, Hitler decidiu enviar parte das forças do 4º Exército Panzer, que estavam atacando Voronezh, para o sul, o que significava que as forças de Timoshenko, que estavam fugindo em direção a Stalingrado, teriam mais tempo para fazê-lo. O plano original envolvia o 6º Exército e o 4º Exército Panzer, cortando a retirada dos soviéticos antes que eles se reagrupassem, em seguida atacando Rostov-on-Don e depois reforçando as linhas defensivas do Cáucaso. Mas impaciente com o atraso, Hitler mudou a ordem do plano e, em vez de esperar pelas forças de Paulus e Roth, ordenou a captura de Stalingrado e do Cáucaso ao mesmo tempo. Sem esperar a opinião de Fedor von Bock, Hitler o retirou do comando. Embora as reservas alemãs de combustível fossem alarmantemente escassas, Hitler tomou outra decisão polêmica. Dividiu as forças que se dirigiam a Stalingrado, retirando as unidades mecanizadas do 6º Exército de Paulus e desviando o 4º Exército Panzer de Roth para o sul, para ajudar na captura do restante das forças de Timoshenko, que se esperava ocorrer perto de Rostov-on-Don. Hitler estava obcecado com a ideia de anular os remanescentes das forças de Timoshenko antes que reforçassem Rostov, o que não foi totalmente alcançado, pois muitas se retiraram a tempo. Rostov foi atacada e reconquistada pelos alemães em 24 de julho. Avanço para o Volga. No início de agosto, Hitler mudou de ideia novamente e ordenou que as forças de Roth se dirigissem para leste, em direção a Stalingrado, depois de inicialmente tê-las ordenado a ir para o sul. O general Roth obedeceu preocupado, já que as ordens mutáveis de Hitler estavam esgotando o combustível de seus tanques, que era muito escasso. Por outro lado, o bombardeio alemão de Astrakhan, no Mar Cáspio, danificara as refinarias da cidade e levaria tempo para repará-las, caso conseguissem capturá-las. Em 9 de agosto, Stalin nomeou Andrei Yeremenko como comandante da frente de Stalingrado, em substituição a Timoshenko. No dia 21 de agosto de 1942, Stalingrado foi atacada pela primeira vez pelas forças do eixo. Apenas 2 dias depois, os primeiros bombardeios massivos ocorreram sobre a cidade, deixando-a reduzida a um monte de destroços. Neste meio tempo, o 6º Exército alemão havia conseguido tomar e atravessar o rio Don, sendo, portanto, seu próximo objetivo conquistar a posição do rio Volga próxima a Stalingrado. O avanço alemão por terra vinha de Gumrak e ocorria de maneira brutal e avassaladora. No mesmo dia, 21, a vanguarda do 6º Exército alemão alcançou o Volga. Os soldados estavam emocionados por terem avançado do Don em menos de 12 horas, e a moral estava alta, confiando em uma rápida queda de Stalingrado. No sul, o avanço de Roth era mais lento,
pois Yeremenko havia posicionado a maior parte de suas forças contra o 4º Exército Panzer. Além disso, Hitler retirara do general Roth um corpo blindado. Em 29 de agosto, quando as primeiras linhas alemãs já apareciam no horizonte de Stalingrado, Zhukov chegou à cidade, recentemente nomeado vice-comandante em chefe, segundo apenas para Stalin. Para isso, foi necessário o envio do 62º Exército e do 64º Exército da União Soviética, bem como a destituição do general Anton Lopatin, líder do 62º Exército, e sua subsequente substituição pelo general Vassily Chuikov. Chuikov, famoso pelo seu caráter firme e determinado, integrou milhares de mulheres ao exército. Embora muitas delas desempenhassem funções puramente logísticas como enfermeiras, mensageiras e cozinheiras, algumas atuavam como franco-atiradoras, outras lutavam na linha de frente e algumas até mesmo ficavam responsáveis pelas defesas antiaéreas de Stalingrado. Stalin, instando Zhukov a encontrar e interceptar essas forças inimigas, replicava: "Não entendem que se entregarem Stalingrado, o sul do país ficará separado do centro e provavelmente não conseguiremos defendê-lo? Além de perder nossa principal via fluvial, não é apenas uma catástrofe para Stalingrado, mas para o país, já que também perderemos o petróleo." Uma contraofensiva foi lançada, aliviando parcialmente a situação no norte da cidade. A ordem de Zhukov era clara: não entreguem Stalingrado. Por sua vez, Friedrich Paulus, o comandante do 6º Exército Alemão, preocupava-se com a defesa de seus flancos, confiada a unidades italianas, romenas e húngaras, muito mais fracas e pior equipadas do que as unidades alemãs. Apesar disso, Hitler não compartilhava nem um pouco da preocupação de Paulus. O primeiro assalto alemão a Stalingrado ocorreu em 14 de setembro de 1942. E Stalin, consciente de que devia evitar a todo custo que os alemães dominassem o rio Volga, recorreu à 13ª Divisão de Fuzileiros de Guarda, liderada por Alexander Rodimtsev. Este corpo militar, juntamente com a 8ª Força Aérea Soviética, ofereceu um apoio indispensável ao exército soviético. No dia 15 de setembro, começaram a chegar reforços soviéticos vindos da Sibéria e da Mongólia. Stalingrado era um caos total. Cada bairro, cada rua e cada casa eram um potencial cenário de batalha. Com o passar dos dias, as tropas alemãs, apesar de superarem em número as soviéticas, começaram a sentir o peso do fogo dos atiradores de elite soviéticos. Até meados de setembro, 8 das 20 divisões do 6º Exército Alemão estavam lutando encarniçadamente dentro da cidade. No entanto, os soviéticos não paravam de alimentar o fronte com reforços da Sibéria e da Mongólia. O general Paulus, sofrendo de disenteria, era constantemente pressionado para informar a data em que Stalingrado cairia e desenvolveu um tique no olho esquerdo, que depois se espalhou pelo lado esquerdo do seu rosto. Neste momento, as baixas alemãs aumentaram, pois o soldado alemão não estava treinado para lutar nas ruas, o que é a forma mais dura de combate. Embora Paulus soubesse que as baixas soviéticas eram pelo menos o dobro das alemãs, seus recursos humanos estavam se dissipando rapidamente, pois ele só contava com uma divisão na reserva. Neste campo de batalha, os alemães estavam sob constante tensão, já que o soldado soviético se tornara um mestre do camuflagem e emboscadas eram comuns. A noite não oferecia descanso a AOS alemães, pois os defensores da cidade preferiam atacar à noite, neutralizando o perigo dos bombardeiros alemães. No entanto, a noite não era uma limitação para os bombardeiros russos, que sobrevoavam a cidade lançando pequenas bombas de 400 quilogramas. Finalmente, o 6º Exército solicitou à Luftwaffe que mantivesse a pressão sobre a aviação soviética durante a noite, porque as tropas não têm descanso. Se os bombardeios noturnos, as minas terrestres e as emboscadas da infantaria inimiga não eram suficientes para manter os alemães alertas em Stalingrado, os atiradores de elite conseguiam chamar a atenção dos oficiais alemães. O número de oficiais mortos por atiradores de elite também aumentou drasticamente, e logo foi necessário realizar promoções prematuras para substituir os caídos. A neurose que um soldado poderia desenvolver devido ao constante nível de tensão da chamada Rattenkrieg, Guerra de Ratos, não era desculpa para abandonar o campo de batalha,
pois tanto os alemães quanto os soviéticos não reconheciam essa condição e a consideravam covardia, o que geralmente resultava em execução imediata. A artilharia pesada tornou-se inútil neste ambiente de combate urbano, pois devido à falta de precisão, não era possível atacar uma casa ocupada pelo inimigo sem colocar em risco as casas vizinhas ocupadas por tropas amigas. Chuikov ordenou que a artilharia fosse transferida para a margem oriental do Volga e que atacasse por trás das linhas alemãs com o objetivo de destruir as linhas de comunicação e as formações de infantaria na retaguarda. Para saber onde disparar, um oficial de observação deveria se expor no telhado de um prédio na cidade, o que em muitos casos significava a morte nas mãos de um atirador de elite alemão. Ao contrário dos postos de comando alemães, os postos de comando soviéticos estavam dentro da cidade e, portanto, expostos a ataques. Em uma ocasião, um tanque alemão se posicionou na entrada do abrigo do comandante de artilharia do 62º Exército, e ele, junto com sua equipe, teve que cavar para se salvar. Embora a iniciativa, a razão de baixas inimigas por capita e os melhores meios técnicos estivessem do lado das tropas alemãs, o exército invasor enfrentou grandes dificuldades em conquistar uma cidade que, após ser brutalmente bombardeada, tinha condições ideais para uma defesa rua por rua. Logo, a cidade foi coberta por uma atmosfera repulsiva e pútrida. A razão era óbvia. Os cadáveres de ambos os lados se decompunham sob os escombros. A pestilência e as doenças logo se fizeram sentir. Mesmo neste cenário dantesco, a política antissemita nazista também era praticada. A Feldgendarmerie havia capturado judeus e feito prisioneiros civis aptos para o trabalho, e cerca de 3.000 civis judeus, incluindo crianças, foram executados pelos Sonderkommandos dos Einsatzgruppen, enquanto cerca de 60.000 foram enviados para a Alemanha para trabalhos forçados. Sabendo que o inverno se aproximava, Paulus decidiu acelerar a tomada da cidade e preparou uma ofensiva que foi lançada em 27 de setembro. A principal força alemã atacou ao norte do Mamayev Kurgan, perto dos assentamentos operários das fábricas Outubro Vermelho e Barricade. Os alemães observaram atônitos como os civis que fugiam dos assentamentos para buscar refúgio nas linhas alemãs eram abatidos por seus próprios soldados. A partir daí, uma divisão selecionada de soldados alemães capturou a Casa dos Especialistas, onde se fortaleceram e começaram a disparar contra as embarcações que iam e vinham pelo Volga trazendo soldados. Os canhões de 88 milímetros, os Stukas e a artilharia alemã competiam para afundar as barcaças que traziam soldados do outro lado do Volga. O Mar Cáspio começou a receber cadáveres. As baixas alemãs entre o primeiro e o segundo dia de combate somaram 2.500 soldados contra 6.000 soldados soviéticos. Para os russos, a perda era aterrorizante. Quase 3.000 soldados morriam por dia. No final de setembro de 1942, o número de baixas de ambos os lados era tão alto que toda Stalingrado havia ficado coberta por um odor extremamente nauseabundo, causado, é claro, pela acumulação de cadáveres. Isso pioraria ainda mais após o grande assalto alemão ao Distrito das Fábricas, em 27 de setembro de 1942. O resultado dessa investida alemã foi a conquista do controle de 75% de Stalingrado. Por mais estranho que pareça, houve soldados soviéticos que, por diferentes motivos, desertaram de suas fileiras para se juntar às tropas alemãs. Esses soldados soviéticos desertores foram conhecidos como Hiwis, e seu número não foi de forma alguma insignificante. De fato, no final da Batalha de Stalingrado, estima-se que cerca de 50.000 Hiwis morreram. Embora as tropas alemãs tenham conseguido penetrar na cidade ou no que restava dela, nunca conseguiram controlar totalmente, pois os cais não puderam ser alcançados, e enquanto esses cais estivessem nas mãos soviéticas, os reforços e suprimentos necessários para continuar a batalha poderiam fluir regularmente. Batalhões e brigadas alemãs que tentaram chegar à AOS Cais foram praticamente aniquilados, perdendo até metade de seus efetivos. Até outubro, os alemães não haviam conquistado toda a cidade, mas haviam ocupado 80% dela. Naquele mês de outubro, os alemães capturaram as fábricas de tratores Outubro Vermelho e de canhões Barricade,
e as baixas russas aumentaram para cerca de 4.000 soldados por dia. Em outubro, Hitler e seus comandantes perceberam que não conseguiriam tomar a cidade no outono. O inverno estava se aproximando, então todos os preparativos foram feitos para passar ali o mais rigoroso dos invernos, lembrando o terrível inverno anterior. No final de outubro, as doenças começaram a afetar os soldados alemães. Paratifoide, tifo, disenteria começaram a fazer estragos. No final de outubro, os alemães foram informados pelos prisioneiros que os soviéticos estavam preparando uma contraofensiva gigantesca. Eles próprios haviam notado os movimentos em seus flancos. Para se proteger, Paulus havia erguido uma barreira em seu flanco esquerdo para prevenir ataques vindos do norte, usando as unidades romenas, italianas e húngaras. Operação Urano. De fato, o alto comando soviético preparou uma grande ofensiva dirigida contra esses flancos norte e sul. Estavam sendo acumulados cerca de 1.700.000 homens, ou seja, cerca de 200 divisões, a maioria siberianas, além de tanques e canhões provenientes de Moscou e dos Urais. Embora inicialmente Stalin se recusasse a desviar recursos do próprio combate urbano, viu nesses planos a melhor oportunidade de mudar o fronte sul e reverter toda a situação de Stalingrado, apoiando assim a ideia do cerco, mesmo que isso significasse reduzir o suprimento de munições do 62º Exército Vermelho, que defendia sozinho a cidade. O inverno chegou com suas nevascas e a cidade ficou coberta por um manto branco, com temperaturas em torno de menos 18 graus Celsius. Os combates de rua cessaram quase completamente durante a noite. À noite, os grupos combatentes faziam tréguas temporárias com bandeiras que surgiam nos buracos das ruínas. Era tacitamente permitido retirar alguns mortos da terra de ninguém, e também houve uma troca não oficial de suprimentos entre pequenos grupos de ambos os lados, realizada às escondidas em tréguas espontaneamente concertadas. Em 19 de novembro de 1942, os 3.500 canhões soviéticos começaram a martelar impiedosamente as linhas inimigas mais fracas entre Serafimovi e Klestkaya, que eram as formações romenas que estavam escassas de material antitanque, entre a neve e a névoa mortiça da paisagem. Ao som de trombetas, os obuses e catiuxas caíram sobre o setor romeno. Após uma hora de bombardeio, os batalhões de fuzileiros avançaram sobre as fileiras de romenos e italianos. Quando os fortins foram demolidos, os romenos fugiram pela planície branca, sendo perseguidos pelas ondas siberianas. Embora tenha havido algumas tentativas de responder ao ataque, os comandantes do 6º Exército não levaram o ataque a sério até que fosse tarde demais, e mesmo os combates na própria cidade de Stalingrado não cessaram por vários dias após o início do ataque russo. Os Stukas chegaram ao local do desastre e nada mais pôde ser feito. Embora o ataque do sul tenha sido mais fraco por muitos fatores, esse setor também foi atacado com sucesso e as colunas da armadilha avançaram sem grandes reveses, exceto por contra-ataques isolados que mal causaram paradas momentâneas. O objetivo onde convergiam as tenazes da armadilha era a pequena cidade de Kalak e sua ponte, onde os alemães não tinham forças para enfrentar a ameaça e onde estavam expostas suas oficinas e depósitos de suprimentos. O desastre era total. O 6º Exército de Paulus ficou encurralado em Stalingrado com cerca de 250.000 homens e sem grandes suprimentos. O alto comando alemão ordenou a retirada do grosso do 6º Exército de Stalingrado pelo sudoeste em direção ao Don, a fim de evitar o cerco. Tal plano ainda poderia ser executado, pois havia lacunas importantes que ainda não estavam fechadas, mas Hitler se recusou a aceitar tal solução e exigiu que Paulus e seus homens se mantivessem na cidade conquistada por meio de uma contra-ordem direta, e as vanguardas enviadas em direção ao sudoeste tiveram que retornar em uma retirada dolorosa. Hitler considerava que a situação ainda não estava perdida e que poderia repetir-se a situação ocorrida em fevereiro do mesmo ano na Bolsa de Demiansk, onde uma grande massa de soldados alemães pôde resistir a um longo cerco soviético por meio de uma ponte aérea. Essa ideia chegou aos ouvidos do chefe máximo da Luftwaffe, Hermann Göring.
que, sem consultar seus assessores técnicos, prometeu a Hitler que seus aviões poderiam realizar um vasto abastecimento pelo ar. A promessa de Göring irritou o general da aviação von Richthofen, pois o tempo nublado com tempestades de neve impediria os aviões de voar de forma sustentada e até mesmo decolar. Nessas condições, Paulus enviou uma mensagem direta a Hitler. Mein Führer, estamos ficando sem munição e combustível. O fornecimento suficiente e oportuno são impossíveis. Nessas circunstâncias, solicito plena liberdade de ação. A 94ª Divisão, sob o comando do general Walter von Seydlitz-Kurzbach, ao ver que Paulus carecia de iniciativa, ordenou a sua tropa a evacuar o setor e forçar o bloqueio. Esperando que as outras divisões o seguissem em sua retirada não autorizada, apenas deixou sua posição, foi atacado pelo 62º Exército Soviético e muitos de seus batalhões foram aniquilados sem piedade. Não houve prisioneiros. Além das condições climáticas adversas para os alemães, os soviéticos atacaram ousadamente a principal base aérea de abastecimento, o aeródromo de Pitomnik, chegando a colapsar as bases de reabastecimento e acentuando a escassez de aeronaves de carga para as operações da ponte aérea. Somado às adversidades climáticas prejudiciais para os alemães, os soviéticos lançavam sinalizadores de posições recentemente tomadas para fazer com que os aviões de abastecimento acreditassem que ainda havia soldados leais ao Reich solicitando suprimentos naquele local. Os suprimentos caíam nas mãos dos soviéticos, deixando os alemães desprovidos de todo o abastecimento. Hitler, obcecado, disse a von Richthofen: "Se Paulo sair de Stalingrado, nunca mais tomaremos a praça." No início de dezembro, começaram as primeiras baixas por inanição. Apesar de tudo, os alemães tentaram manter a disciplina e a organização funcionou regularmente. Stalingrado se tornou um caldeirão, Der Kessel, onde, sem água nem comida suficiente, atacados por epidemias e em meio ao fedor pútrido da decomposição, os alemães se prepararam para sofrer um longo cerco em meio às maiores privações. Hitler nomeou Paulus como marechal de campo, pois nenhum marechal havia se rendido na história militar alemã, e esperava que Paulus se suicidasse antes de cair prisioneiro dos soviéticos. Mas os relatos das privações suportadas pelos soldados e que o próprio Paulus observou ao revisar as tropas na linha de frente, o tranquilizavam ao pensar que tudo tinha sido dado na luta e o isentava pessoalmente das obrigações com esse cabo que liderava o país. De fato, privadamente, Paulus informou à OS outros generais, como Arthur Schmidt, Seydlitz, Jainek e Strecker, que ele não se suicidaria e que os demais oficiais estavam proibidos de fazê-lo para seguir o destino de seus soldados. Dessa forma, cerca de 250 mil soldados ficaram presos em um cerco com a ordem, por parte de Hitler, de não recuar nem se render. Apesar de Göring, marechal do ar e chefe supremo da Luftwaffe, ter prometido abastecer as tropas pelo ar, a chegada de recursos às tropas alemãs foi quase impossível, e apenas alguns voos foram realizados. Os alemães conseguiram utilizar o aeródromo de Pitomnik, mas este estava sujeito a constantes ataques soviéticos. Os Junker Ju-52 chegavam com suprimentos e imediatamente partiam de volta evacuando feridos. Mesmo assim, os poucos aviões não eram suficientes, e os sortudos que podiam subir escapavam do inferno. Os feridos penduravam-se nas portas e alguns desesperados se aventuravam a voar agarrados às asas, mas nenhum conseguiu sobreviver. Após a queda de Pitomnik em 16 de janeiro, restava apenas o improvisado aeródromo de Gumrak, menor e em piores condições que o de Pitomnik, mas Gumrak também caiu nas mãos soviéticas em 23 de janeiro. A partir desse dia, as famintas tropas alemãs só podiam receber provisões por meio de caixas lançadas de paraquedas pela Luftwaffe, o que não garantia que a carga chegasse ao destino. Soldados soviéticos às vezes ficavam com os suprimentos, estes caíam no rio Volga, ou simplesmente as tropas alemãs estavam muito exaustas e famintas para procurar esses suprimentos entre as ruínas da cidade. A ofensiva do grupo de exércitos do Don, em dezembro, os soldados alemães cercados tiveram uma leve esperança. Erich von Manstein estava vindo em seu auxílio. Manstein, que acabara de assumir o comando do grupo de exércitos Don, planeou a Operação Tempestade de Inverno
que incluía duas operações amplas com pontos de partida diferentes. Uma viria de Shir e outra de Kotelnikovo, a 160 quilômetros de Stalingrado. Mesmo para os generais mais incrédulos do regime nazista, o fato de Hitler abandonar o Sexto Exército era impensável, pelo que tinham esperanças de um possível resgate. Desta forma, a Wehrmacht assegurava-se de fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para resgatar este exército cercado longe da Alemanha. A ofensiva começou a 12 de dezembro e no dia 16, mas quando estavam a cerca de 50 quilômetros, foi detida pelo 2º Exército da Guarda, que destruiu a principal força de ataque nazista, composta por mais de 400 tanques. A detenção significou que os soviéticos contra-atacassem com tudo e fizessem recuar 200 quilômetros. Para piorar as coisas, o aeródromo de Tsassinskaya, o principal dos Ju-52 para reabastecimento, caiu em mãos soviéticas. A rendição do Marechal foi imposto um rigoroso racionamento para tentar passar o inverno. Paulus, que era um admirador incondicional de Hitler, percebeu que para o Führer o Sexto Exército, ou o que restava dele, era pouco menos do que uma peça descartável no jogo da guerra. A vida dos soldados não tinha a menor importância para ele. No 25 de dezembro, no Kessel, morreram 1.280 soldados de frio e fome. Para o Ano Novo, os soviéticos montaram uma série de cozinhas e realizaram festas na margem sul do Volga, com o duplo objetivo de celebrar o ano e atormentar os alemães cercados. No 9 de janeiro, 2 oficiais do Exército Vermelho apresentaram-se na linha ocidental do frente alemão com um ultimato da Stavka para Paulus. Se este ultimato não fosse aceite, os soviéticos lançariam uma ofensiva final contra o Kessel no dia seguinte. O ultimato foi rejeitado. As privações multiplicaram-se no Sexto Exército Alemão. As epidemias dizimavam os soldados. A disciplina já não existia, e a fome era tão atroz que os alemães sacrificaram cavalos, cães e ratos para poderem se alimentar. Cabe destacar que, mesmo nessas penosas condições, a resistência do Sexto Exército era incrível, já que as linhas da frente recuavam combatendo e infligindo grandes baixas a OS russos que executavam o Plano Anel para acabar com os alemães. Consequências da rendição do Sexto Exército Alemão. Oficialmente, 91.000 foram os prisioneiros da batalha final pela cidade de Stalingrado. Destes, muito poucos estavam vivos no início da primavera. Apenas 6.000 alemães sobreviveram até o final da guerra, devido a epidemias de disenteria e tifo entre os prisioneiros. As consequências desta catástrofe foram imensas e de grande alcance. Pela primeira vez, a Alemanha perdeu a iniciativa da guerra e teve que se colocar na defensiva. De fato, a Wehrmacht já não tinha os elementos logísticos necessários para avançar mais para leste, e as margens do Volga eram precisamente o ponto mais oriental alcançado por tropas alemãs na Europa. Após esta batalha, a União Soviética emergiu engrandecida e com a iniciativa da guerra que a assolava nas mãos de seus líderes. Além disso, o comandante da Luftwaffe, Hermann Göring, caiu em desgraça perante Hitler, perdendo crédito entre a elite do regime nazista, bem como prestígio entre os militares, por não conseguir cumprir a ordem de abastecer por ar as forças alemãs cercadas, como prometera. O Terceiro Reich perdeu todo o Sexto Exército e parte do Quarto Exército Panzer, além de recursos materiais incontáveis que não puderam ser substituídos com a mesma facilidade que a URSS poderia com suas próprias baixas, ainda mais terríveis até do que as alemãs. De fato, entre mortos, feridos e prisioneiros, a Wehrmacht perdeu mais de 200.000 combatentes, muitos deles experientes, que seriam muito difíceis de substituir em pouco tempo. Os soviéticos, além de receberem uma cidade praticamente destruída, sofreram 1 milhão de mortes civis e mais de 850.000 baixas militares. Segundo o cálculo mais alto, se forem incluídas todas as forças que lutaram no Volga, 150.000 soldados do eixo foram mortos ou feridos, e 1 milhão de soldados soviéticos, incluindo prisioneiros mortos em cativeiro e feridos mortos após serem evacuados. E cerca de 2 milhões de civis encontraram seu fim, incluindo refugiados e pessoas que viviam em cidades e vilas onde também ocorreram combates. O número total de mortos foi de até 2 milhões. O triunfo desta batalha
transcendeu os limites da União Soviética e inspirou todos os aliados, incentivando a resistência em todos os lugares. O rei Jorge VI da Inglaterra presenteou a cidade com uma espada forjada especialmente em sua honra, e até o poeta chileno Pablo Neruda escreveu o poema Canto de Amor a Stalingrado, recitado pela primeira vez em 30 de setembro de 1942, e o poema Novo Canto de Amor a Stalingrado, em 1943, celebrando a vitória, o que transformou essa luta em um símbolo e um ponto de virada para toda a guerra.